A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, em especial os professores da faixa etária dos juvenis, adolescentes de 15 a 17 anos de idade, que participam da Escola Bíblica Dominical. Estamos, neste momento, pela misericórdia de Deus, com mais uma lição abençoada para traçarmos um rápido comentário e queremos convidar você para estar conosco a partir deste momento. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a equipe de gravação da EADALP, na pessoa do nosso pastor Jailson Trajano, ao tio Carvalho, que coordena as aulas do Departamento Infanto Juvenil, e ao nosso superintendente evangelista Renato Torres, como também o nosso pastor presidente Roberto José dos Santos. Então, convido você para estar conosco por alguns minutos para comentarmos um pouco sobre a lição de número 10 dos juvenis. Lembrando que o tema desse trimestre é questões difíceis do nosso tempo. E a lição que temos em mãos neste domingo, dia 5 de setembro de 2021, traz como tema doação de órgãos. Doação de órgãos. Então, lembremos que o tema do trimestre são questões difíceis do nosso tempo. E o título da lição de número 10, doação de órgãos. Então, é bom observarmos o seguinte, que no tempo dos escritos bíblicos não existia essa questão de doação de órgãos. Por isso, você não vai encontrar na Bíblia registro sobre doação de órgãos. No entanto, é bom lembrar aos seus alunos, querido professor e querida professora, que existe a doutrina bíblica do amor e, com base nesta doutrina bíblica, é que vamos discorrer sobre o assunto desta lição. O objetivo, são dois objetivos que esta lição tem, e o primeiro é compreender o que é a doação de órgãos, compreender o que é a doação de órgãos. É bom deixar claro para o aluno, não fugir desses objetivos da lição. Saber como lidar com a questão da doação de órgãos e da ressurreição. Então, objetivo 1, compreender o que é a doação de órgãos. Objetivo 2, saber como lidar com a questão da doação de órgãos e da ressurreição. O texto base desta lição se encontra na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Leamos. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse é o texto base desta lição. E já nesse texto base, nós podemos traçar um rápido comentário. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, nós também devemos estar prontos para ajudar, amar os nossos irmãos. E o tema da lição vai nos lembrar dessa questão. E devemos estar prontos para ajudar os necessitados, ajudar aqueles que precisam de um socorro. E em especial nesta lição, devemos estar prontos, conscientes em ajudar aqueles que precisam de uma doação de órgãos. Outro texto que serve de base também para esta lição é João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos João 3,16. Evangelho segundo escreveu João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho em amor pela humanidade, em resgate de muitos. E o Evangelho de Cristo, ele destaca a questão do amor ao próximo. Jesus, certa vez que foi interrogado sobre a questão dos mandamentos, e ele falou
que o nosso mandamento na nova aliança é amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Uma observação no início deste comentário, que é muito importante para deixar os alunos atualizados. Nos tempos bíblicos não existia doação de órgãos, falamos aqui logo no início da aula. Por isso, não encontramos na Bíblia relatos e explicações sobre este assunto. No entanto, temos textos bíblicos, como os que já lemos, por exemplo, que nos dão base para defender tal assunto à luz da Bíblia Sagrada. Esse assunto está fundamentado na doutrina do amor cristão. Doar é uma ação concreta de amor. Quando nós nos doamos ao nosso irmão, estamos cumprindo na prática o amor. O primeiro transplante, já que falamos que nos tempos bíblicos não existia a questão de doação de órgãos, é bom deixar claro para os alunos que a primeira doação de órgão ou o primeiro transplante, ocorreu no ano de 1954, no caso um transplante eficaz, que deu resultado positivo, que deu tudo certo, ocorreu no ano de 1954, em Boston, nos Estados Unidos, e foi a realização de um transplante de rins entre dois gêmeos idênticos. Então veja, um exemplo, nos tempos de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, não tinha esses procedimentos cirúrgicos. Veio ocorrer o primeiro com sucesso em 1954, ou seja, há uns 60, 70 anos atrás. Então veja que é algo bem recente. Então, a gente como cristão, nós como cristãos, precisamos ter em mente como agir em relação a determinados assuntos deste tempo. Por isso que o tema do trimestre é questões difíceis do nosso tempo. Nós precisamos saber agir de acordo com os acontecimentos do nosso tempo. Hoje no Brasil, é outro dado importante que devemos passar para os alunos, que hoje no Brasil há milhares de pessoas esperando por uma doação de órgão. Milhares de pessoas, No ano de 2018, 2017, por exemplo, tínhamos mais de 40 mil pessoas na lista de espera. Você sabe que as pessoas que têm uma doença crônica, por exemplo, no fígado, no rins, no coração, e é preciso transplantar este órgão, é preciso tirar o órgão que está enfermo e implantar um órgão saudável. Então, nisso se constitui um transplante de órgão. Temos aqui uma definição sobre o que é transplante. É um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável, outro órgão saudável. Mas para isso é preciso que as pessoas tenham consciências de ser doador. A transfusão de sangue é um exemplo de doação. Tem pessoas que doam sangue. Alguns chegam a doar sangue quando alguém está precisando. Outros têm uma rotina de ser doador de sangue. Isso é muito bom, muito importante, porque as pessoas precisam também do sangue transplantado. E a nossa igreja, é bom lembrar, a IEDALP, junto com a UMADALP, sempre faz campanha anuais de doação de sangue. E isso é muito importante. E nós, como igreja, precisamos dar esse exemplo. Ou seja, isso é uma forma de o amor estar sendo praticado. A leitura bíblica desta lição, leitura bíblica em classe, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 13 ao 20. É muito importante ler com os seus alunos em classe, a leitura bíblica em classe. Porque na leitura bíblica em classe vai discorrer sobre a questão da ressurreição, que vamos ver na lição aqui mais adiante, que tem pessoas que são contra a doação de órgãos,
porque pensam que quando houver a ressurreição, como se dará? Se uma pessoa faleceu, né, teve morte encefálica e precisou doar o coração, e essa pessoa era cristã, essa pessoa servia a Cristo, acreditava na ressurreição, né? E quando ela ressuscitar, como se dará? O coração dela estará em outro corpo, mas vamos explicar em rápidas palavras mais adiante esta questão. Adentrando na lição, a lição de número 10, o primeiro tópico, o que é isso afinal? O que é doação de órgãos? Então, há uma definição na lição. Doação de órgãos é a concordância por parte de uma pessoa que consente que seus órgãos sejam retirados após a sua morte, para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas. Tal procedimento tem como objetivo aumentar os dias de vida desses pacientes. Você viu que aqui na definição da lição, no primeiro tópico, falou que a doação de órgão é a concordância por parte de uma pessoa que consente que seus órgãos sejam retirados após a sua morte. Também há, é bom lembrar, doação de órgãos com a pessoa ainda em vida. Por exemplo, doação de rins. O ser humano tem um par de rins. E se ele doar um dos rins, não vai lhe prejudicar. A sua saúde não será afetada. E ele vai estar ajudando outra pessoa. Mas é bom lembrar também que quando se trata de doação de órgãos, a pessoa precisa ter uma saúde saudável, né? São feitos exames previamente para que esse procedimento seja feito. Então, só lembrando, existe também doação de órgãos com a pessoa em vida, né? O rins foi um exemplo que citamos, transfusão de sangue, né? Como outros também, inclusive transplantes de rins, onde se pode, né, podemos dizer assim, doar parte do fígado, aliás, né, doação de fígado, parte do fígado à pessoa em vida, né, e não é prejudicado a sua saúde. E os demais, como transplante de coração, transplante de córnea, né, entre outros órgãos do corpo, que só pode ser feito quando a pessoa ela tem morte encefálica constatada. E aí, né, de acordo com a lei, né, de transplante de órgão, os familiares permitindo, autorizando, pode-se realizar esse transplante de órgão. No segundo tópico da lição, e a doação após a morte? Ou seja, falamos, né, já damos esses dois exemplos, que existe doação com a pessoa em vida, mas também a doação quando a pessoa morre. E aí, se a família autorizar, o cônjuge, né, por exemplo, é feito esse transplante de órgão. Mas há pessoas que não são favoráveis a essa questão. Tem pessoas que não são de acordo com a doação de órgão. E por quê? No terceiro tópico da lição, temos o seguinte: mas por que ser contra a doação de órgão? Há pessoas que são contra. Então, e podemos também entender, né? Devemos entender as pessoas, as opiniões das pessoas, respeitar as opiniões das pessoas. Então, uma das questões que faz pessoas ser contra é porque a comercialização de órgãos humanos é evidente. Há pessoas que, de forma maligna, né, tentam comercializar, ganhar dinheiro em cima disso. E por isso tem pessoas que são contra. Mas para isso também existe, né, fiscalizações, né, existem questões em que há uma supervisão, acompanhamento, né? Nem sempre vai estar acontecendo isso, desta forma, de pessoas pegarem órgãos de outras pessoas e estar comercializando para ganhar dinheiro em cima. Outra questão, por que ser contra? O receio de que haja discriminação, né? Você sabe que a diferença, né, social entre as pessoas tem aumentado a cada ano. Então, pessoas com poder aquisitivo maior podem levar vantagem com relação a pessoas de um poder aquisitivo menor.
como também Deus pode realizar milagre e ressuscitar o morto. Tem essa questão também que algumas pessoas são contra, porque vão pensar, vão até inclusive ir à Bíblia e vão pensar, mas se eu for um doador de órgãos, tiver uma morte encefálica, por exemplo, e doar meu coração, doar minhas córneas, e quando for no dia da ressurreição? Então, entramos, no outro ponto da lição, que inclusive está na leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 ao 20, de que quando ressuscitarmos, receberemos um corpo transformado e glorioso. Então, por isso, não há problema com a questão de doar órgãos, porque este corpo ele é corruptível e nós receberemos um corpo incorruptível. Só para concluir, leamos Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Então, como cristão, devemos praticar o amor, e doação de órgãos é uma forma concreta de amor. E não devemos nos preocupar com a questão da ressurreição, porque não será este corpo, mas um corpo transformado e glorioso que receberemos. Você também pode passar para seu aluno que na internet, pesquisando no site da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, há muitas informações com relação a este assunto. Que Deus em Cristo vos abençoe e abençoe todos os seus alunos em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.